ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Elias, José, querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade e autoridade. Oh, vem, oh, vem. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade e autoridade. Oh, vem, oh, vem. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, amado ouvinte. Segunda-feira abençoada da parte do Senhor para as nossas vidas.
É hoje, dia 9 de janeiro de 2022, a segunda-feira do ano. Glorificado seja Deus. Nós estamos aqui mais uma vez com o meu, com o seu, com o nosso programa Restaura a Mulher. Glória a Jesus, glorificamos a Deus por essa rica oportunidade. Essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, eu de estar aqui e você aí, querido ouvinte. Porque mais um dia aprove o Senhor renovar as suas misericórdias em nossas vidas. E nos deu mais um dia o sopro de vida. Eu gosto sempre de frisar e falar muito nisso, porque se estamos aqui mais um dia, porque o Senhor assim permitiu. Assim Ele quis, aprove a Ele nos agraciar com as suas misericórdias mais uma vez esta manhã. Quem fala convosco é a vossa irmã em Cristo, Adelise Miller. E nós estamos aqui direto dos estúdios da Rádio Restauração Online, que fica situado na Avenida Farrapos, número 312, na capital dos gaúchos, aqui em Porto Alegre, bem próximo à rodoviária e a 2 quadras também do viaduto da Conceição, no bairro Floresta, bem próximo ao centro de Porto Alegre. Nós estamos aqui agradecendo a Deus por essa porta aberta. Você também que está aí conosco, escutando pela Rádio Esperança, AM 1390, seja muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um de vocês. Neste momento nós vamos nos colocar em oração, colocar na presença de Deus essa programação. Porque tudo que fizemos, tudo que somos, o ar que respiramos, tudo vem do Senhor. E o nosso dever é entregar tudo para Ele. É devolver aquilo que já é dele e agradecer a Ele, né? Pedir que Ele venha fazer a sua vontade aqui nesta programação. Que Ele venha me usar como um canal de bênção. Também venha usar você, querido ouvinte, que vai estar respondendo, conversando ali pelo chat, fazendo o seu pedido de oração, contando o seu testemunho. Porque o nosso Deus é grande e Ele nos acompanha por todos os momentos das nossas vidas. Independente de onde nós estejamos, o Senhor está conosco. Você que tem essa disponibilidade de fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e estar conosco aqui nesta hora em oração. Vamos colocar na presença de Deus todas as nossas petições, todas as nossas ansiedades, as nossas angústias, e entregar ao Pai. Porque Ele é galardoador daquele que nele espera. Então nós vamos esperar no Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu não sei se talvez você está no seu automóvel, está dirigindo. Não tem como fechar os olhos, nem curvar a cabeça, mas eleve o seu pensamento a Deus neste momento. E se coloque na presença dEle, que Ele venha fazer a sua vontade em nossas vidas. Senhor meu Deus, nós estamos aqui nesta hora, Senhor, na Tua presença, Te louvando, Te bendizendo, Te adorando, glorificando o Teu santo nome, Senhor. Agradecendo a Ti, Deus, por esta oportunidade, desta porta aberta, Senhor. Agradecer a Ti esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Deus, falando em Teu nome, Senhor, ouvindo quadros, louvores. E sabemos que nessa tarde o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada ouvinte que está aqui conosco, Senhor. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida, Senhor. Peço que o Senhor venha agir aqui conforme a Sua vontade, que não seja nada meu, Senhor, mas seja o que o Senhor tem para os Teus filhos, para os Teus servos, para aqueles que escutam, Senhor, e que eles esperam algo da Sua parte. Eu não tenho nada, Senhor, que possa oferecer a eles, Deus. Mas o Senhor é um Deus grande, rico, forte. O Senhor tem, Senhor. O Senhor tem algo que pode mudar a vida deles nessa tarde, Deus. O Senhor tem algo que pode mudar as nossas vidas, Deus. O Senhor pode batizar, Senhor, com o Espírito Santo durante esta programação, Senhor. O Senhor pode abrir porta de emprego, Deus, neste momento. O Senhor pode, meu Deus, liberar uma cura nesta hora, Senhor. O Senhor pode repreender toda a fúria do inimigo, Senhor, contra essa programação, contra essa família, contra esta casa, Deus.
E nós colocamos a tua presença porque sabemos que o Senhor tem o poder para todas as coisas. Eu te louvo, meu Deus, e eu te agradeço nessa hora, Pai. E peço que o Senhor seja conosco, Deus. Nos acompanhe, nos guie, Senhor. E nos dê, Senhor, a sabedoria do alto, Deus. Nos dê o pleno controle no mundo espiritual nesta hora, Deus. E abençoa, Senhor, cada um que está na escuta desta programação. É o que eu te peço nessa hora e eu te agradeço em nome de Jesus. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, nós louvamos e nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. E você que está aí conosco, você pode interagir conosco através dessa programação, né? Você pode falar conosco pelo telefone 51 fixo, né? 3019-0006. A nossa irmã Stainê está ali na técnica de som e ela vai atender com muito carinho. Que Deus abençoe a serva do Senhor também. Você também pode nos chamar via WhatsApp pelo telefone 51 98164 1249. 98164 1249. Para você que é um navegador do YouTube, aí você procura Rádio Restauração Online e aí você vai encontrar o programa Restaura Mulher ao vivo. Clique ali, você pode estar nos assistindo, interagindo conosco pelo chat e ali você pode também fazer o seu pedido de oração, contar o seu testemunho, que muito edifica as nossas vidas. E nós estamos aqui na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, e o nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, e na Superintendência da União Feminina, a nossa irmã em Cristo, diaconisa Gladys Machado. Quem fala convosco é a vossa irmã Adelise Miller. E esta programação é a cargo da União Feminina da Sede. É um movimento de mulheres no rádio, trazendo as boas novas do Senhor. Nós vamos, nesse momento, escutar um louvor, enquanto você vai compartilhando essa programação, vai tirando um print ali da tela, anota os números de telefone e vai passando adiante a mensagem do Senhor. Mas não saia daí que nós já voltamos. Nascer o sol, Maria saiu para ir ao sepulcro, pensando o mestre encontrar. Chegando ali para ungí-lo, a pedra já estava removida. O anjo falou: o que procuras, mulher? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já verteu, pois muito te amou. Naquelas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele vive, ele reina. Depois de sua morte, o inimigo pensou ter vencido o mestre, mas se enganou. Uma luz brilhou, o inferno abalou. A festa do inimigo terminou. Jesus lhe tomou as chaves de suas mãos e sua cabeça está no chão, porque consumado está. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já verteu,
pois muito te amou. Aquelas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já verteu, pois muito te amou. Naquelas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu, mas ressuscitou. 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 Ele ressuscitou. Ressuscitou. E tem a chave em suas mãos. E vivo Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ouvimos aí o superintendente de música dos louvores, a irmã Ana Schmidt, irmão Ismael, irmã Lisiane. Deus abençoe os servos dos irmãos. Mais uma componente ali que eu não lembro o nome dela. Mas Deus o conhece todos eles. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos, neste momento aqui, já temos participações à programação. Nós temos aqui a Duda Rodrigues, que nos saúda com paz, oração e união. E ela diz, não esqueçam de deixar o seu like. É isso aí. E compartilhar a programação, diz a Duda Rodrigues. E é uma verdade, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar a programação. Desta forma você vai estar evangelizando, encaminhando, levando o ID do Senhor. Aleluia. Ela também diz que Deus abençoe grandemente as irmãs e essa programação edificante. Glória a Deus, irmã Duda. Também a Rosa Elaine da Silva, ela é de Tramandaí, na escuta da programação, e ela pede oração por seu esposo. A Loreci Belos também, paz, oração e união, ela é da Vila Jardim, na escuta da programação. Também a Franciane Ribeiro, paz, oração e união, que Deus abençoe minha amada irmã Delise, que Deus abençoe a amada irmã Tainê, a irmã Franciane, é uma bênção ali de Viamão, que Deus abençoe a serva do Senhor. Também a Lourdes Goulart, no Saúde com Paz, Oração e União, ela é de Santa Rosa. Daqui a pouquinho nós voltamos então com as outras participações. E nós nessa hora vamos ouvir o primeiro quadro, porque Deus tem muito para falar conosco nesse dia de hoje, que é Trocando Ideias para Viver Bem, com a nossa irmã Luciara Goulart. E nós já voltamos, não saia daí. A paz do Senhor Jesus, as amadas irmãs. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre a obediência segundo a palavra de Deus. Obediência é amar. E se amamos a Deus, iremos obedecer os seus mandamentos. E isso fará uma diferença na nossa vida. Será um reflexo a nossa obediência a Deus na nossa vida diária, no nosso cotidiano, no nosso relacionamento familiar, no nosso convívio com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente na nossa vida espiritual. Obedecer não é simplesmente ouvir, mas praticar as orientações do Senhor. Como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Para sermos obedientes a Deus, precisamos ser humildes, precisamos renunciar e amar. Uma pessoa soberba e arrogante, ela nunca será obediente, porque ela se acha autossuficiente, que não precisa de nada e de ninguém, e dessa forma
ela não tem espaço para que o Espírito Santo possa entrar no seu coração. Quem quer obedecer a Deus precisa renunciar à sua própria vontade. Obedecer é rejeitar ao que agrada a carne e viver a obediência, negando o nosso tempo e aceitando o tempo de Deus. E obedecer a Deus é amar, o que quer dizer não agir por interesse. É fazer o bem, o que é certo, sem esperar nada em troca. É agir sem esperar o reconhecimento. Então, o melhor que podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. É o que diz em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Em Hebreus, no capítulo 5, versículos 8 e 9, é descrito que, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Precisamos seguir o exemplo de Jesus, que obedeceu ao Pai até o fim. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amadas irmãs, que o Senhor ilumine os nossos caminhos para que a gente venha andar no caminho da luz da obediência, para que nossa vida seja abençoada e a vida da nossa descendência também seja abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, uma semana verdadeiramente abençoada a todas as irmãs e até o nosso próximo encontro, se for assim a vontade do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Nós temos que ser praticantes, não meramente ouvintes da palavra do Senhor. E aproveitando o gancho, então, nós vamos também falar um pouquinho do que o Senhor faz, da sua palavra. Em Romanos 8, nos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, o que não estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, que um dia nos tirou lá daquele lamaçal do pecado e nos firmou na sua presença. Sabemos que continuamos em frente, em busca do que o Senhor tem para cada um de nós. Às vezes errando, mas tentando acertar, agindo de forma diferente hoje, porque Deus fez e Deus continua fazendo por cada um de nós. Porque o inimigo das nossas almas chega no momento que nós está tão crítico, a nossa vida lá fora no pecado está tão conturbada, e o inimigo coloca na nossa mente que não adianta mais, que não tem mais solução para as nossas vidas, que a gente não tem mais perdão, que o nosso pecado é muito grande, que isso aí não tem mais como voltar atrás. Só que isso é uma mentira do diabo, porque o Senhor nos perdoa e nós estamos vivendo no momento da graça, no momento que o Senhor ainda está aqui. O Espírito Santo Consolador está por aqui, ele está ao nosso redor, ele está dentro de nós e ele ainda é tempo de perdoar.
Então, se você tem algo ou alguma acusação dentro da sua mente que não deixa você vir para Deus, ou dizendo que o seu pecado, que o que você fez foi tão grande que não tem mais perdão, é mentira. O Senhor está esperando para te perdoar. Assim como Ele esperou pela minha vida e por a vida de tantos irmãos que precisavam de um perdão do Senhor, e o Senhor tá para nos perdoar. E a partir do momento que o Senhor nos perdoa, a partir do momento que nós nos entregamos para Jesus, que nós nos batizamos, nenhuma condenação mais há para as nossas vidas, nada. O Senhor leva para o mar do esquecimento todo o nosso pecado, tudo aquilo que a gente fez de errado. Não digo que nós não vamos ter consequências de algumas atitudes que foram nossas, porque na palavra do Senhor nos diz do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Então, as consequências que nós temos é referente a nós mesmos, referente aos nossos pecados. Mas o Senhor nos perdoa e nos livra de todos eles. E não tem tempo, não tem idade e não tem hora. É a qualquer momento. Hoje pode ser o seu dia. Se entregue verdadeiramente para o Senhor. Você que está do outro lado, você que está ouvindo, você que está nesse quarto triste, amargurado, achando que acabou, que não tem solução. Isso é um engano do diabo, isso é um engano do inimigo das nossas almas. Enquanto houver vida, ainda há esperança. Então vamos nos colocar na presença de Deus e pedir que Ele venha fazer a sua vontade, entregar as nossas vidas para o Senhor sem reservas, sem deixar um pouquinho para trás, para ver se, vamos ver se vai dar. Não, vamos tentar fazer algo diferente. Que nesse 2023, se você viveu até 2023 agindo de uma forma, tenta a partir desse ano, até 2022 você viveu de uma forma, tenta agora em 2023 viver de outra. Experimenta, dá uma chance para você mesmo e tenta fazer algo diferente na sua vida, que o Senhor há de se abençoar. Porque quando nós demos um passo para o Senhor, Ele dá 3, 4 na nossa frente e Ele vai ajustando tudo aquilo que para nós não está certo. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Esse Deus é maravilhoso, Ele fala conosco. Nós vamos escutar mais um louvor. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com mais participações. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder.
tuyo es todo el honor. Glória a Jesus. As nossas irmãs louvando, adorando ao Senhor Jesus. Nós temos aqui mais participações. Via WhatsApp, nós temos aqui a nossa irmã Giovana. Eu gostaria de pedir oração para mim, meus pais, Carmen e Elisandro, para minha avó Lorena, meus irmãos Manuela e Gabriela e Josias, meus tios Noeli e Santos, para o meu amigo Cauã, que tem problema no coração, e para os meus cachorrinhos Scooby e Bela. A irmã Giovana, ela é uma jovenzinha que nos acompanha há bastante tempo no programa Restaura a Mulher. Deus abençoe a serva do Senhor. Nós temos aqui também via WhatsApp, não, aqui pelo chat. Então nós temos a Arione, a Lourdes Goulart, que nos saúda com paz, oração e união, ela é de Santa Rosa. O Arione Taborda, que ele pede oração por seus familiares, por libertação, por salvação. A Sônia também, ela diz glória a Deus, Jesus Cristo, viva, aleluia. Ela também, ela pede oração por Marcos, por salvação, libertação e por uma porta de emprego. E ela pede oração para o seu presbítero Reginaldo por saúde. Também a Maria Gonzalez, ela... Deus los bendiga. Ela é da Argentina. E também nós temos aqui Ezequiel Ismael. Amém. A paz, oração e união. Ele é de Angola. Glória a Jesus. Vai longe, né? Glória a Deus. Nós temos a Bestice Ribeira, que nos saúda com paz do Senhor Jesus. Irmãs, ela é de Porto Rico. Que Deus abençoe o povo ali de Porto Rico também, da onde é a nossa irmã Paola Cruz, que estava adorando o Senhor. A Ana Souza também, ela é da sede, aqui está na escuta. A Lindamir, ela diz glória a Deus. Também a Duda glorificando a Deus. A Helena Carvalho, ela pede oração por Edner, por libertação do álcool e do fumo. Ela também continua pedindo oração por Eliezer, por libertação, e pede oração por Edevandro, por uma causa na justiça impossível. Para o nosso Deus não existe impossível. Vamos colocar tudo na presença de Deus e ter fé e dizer que seja feito tudo conforme a vontade dele. Nosso Deus é maravilhoso. E nós aqui estamos então no programa Restaura a Mulher. E nós aqui no sábado, então, nós estamos aqui também na Avenida Farrapos, número 312, a Igreja da Restauração. E aqui nós temos culto diariamente. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, 312, e aqui nós temos estacionamento próprio. E todos os sábados nós temos consagração, das 9 às 17 horas. Você bem-vindo. Bem-vindo para estar conosco. Nós passamos o dia se consagrando na presença do Senhor. Ao meio-dia nós temos a escola sabatina, que Deus tem falado grandemente através dessas escolas, tem dado um ensino grandioso. A palavra de Deus tem sido vista e presente aqui no nosso meio. Você é bem-vindo a estar conosco aqui. Também na terça-feira nós temos culto de doutrina, todas as terças-feiras, às 19h30, culto de doutrina, Avenida Farrapos, número 312. Também nas quartas-feiras, nesta quarta-feira, nós temos, no final de uma campanha, Ele está no trono, o Senhor está no trono, glória a Deus. E você pode vir adorar conosco, o Coral da União Feminina vai estar ali adorando conosco. E você é bem-vindo à Avenida Farrapos, número 312. Na quarta-feira, então, iniciamos às 9 horas da manhã. Também iremos até às 17. Nós temos um intervalo, temos 2 cultos.
um culto a partir das 11h30 até as 13h30, que é um estudo maravilhoso também. E às 14h30 iniciamos um novo culto com palavra, louvor e muita presença do Senhor. Glória e ficado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos neste momento ouvir mais um quadro que é Painel Bíblico, com a nossa irmã em Cristo, diaconisa Gladys Machado. Logo após nós escutamos um louvor e já voltamos com mais algumas participações. Existe um Todo-Poderoso, né? Que está no controle com seus olhos atentos sobre a sua igreja. E é sobre isso que eu queria falar para as irmãs nessa tarde. Vamos ler a palavra de Deus lá em Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois o 21 em diante. Lamentações 3, 1 e 2 diz: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Amém? E Jeremias, ele inicia esta parte, né? Porque a gente sabe que a Bíblia ela não foi feita em capítulos, né? Isso foi uma divisão séculos depois, para que ficasse mais fácil o estudo da palavra. Mas quando Jeremias inicia essa seção do texto que ele escrevia, ele diz: eu sou homem. Ele se identifica como sendo o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Jeremias, ele nasceu num período bastante conturbado para o povo de Israel. Ele teve uma educação segundo os princípios da palavra de Deus. Os pais dele eram pessoas tementes a Deus. E ele viveu desde a infância uma vida para Deus, uma vida de retidão, uma vida de santificação, de buscar a Deus, né? Buscar se afastar do mal e se aproximar de Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus, desde muito cedo, desde a formação de Jeremias, chamou ele para um ministério. E nós sabemos que quando Deus nos convoca para algo, quando Deus nos chama para algo, Ele trabalha para que nós venhamos estar preparados para aquilo que Ele nos chamou, né? O Salomão, que era um sábio, né, que tinha um conhecimento enorme, escreveu centenas de livros, ele disse assim: estudar é enfadonho. Então qualquer pessoa que for buscar uma formação, ela tem que estudar, e por mais que a pessoa goste, ela sabe que estudar é cansativo, né? A formação de alguém é cansativa. Todo mundo que tem uma profissão, que se preparou para aquilo, sabe o quanto foi desgastante ela se formar naquela profissão. Quanto ela teve que investir, o quanto que ela teve que abdicar de descanso. Agora Jeremias, ele foi chamado não para uma profissão, ele foi chamado para um ministério por Deus. E quando Deus nos chama, a Bíblia diz que Deus, ele não escreve aquilo que ele tem para a nossa vida em um papel, em uma folha de papel. Deus não escreve aquilo, não registra num HD de um computador. A Bíblia diz que ele vai escrever nas tábuas do nosso coração. Deus, ele se utiliza da figura do escriba que pegava uma tabuinha e ia sulcando naquela tabuinha aquilo que tinha que ser registrado. E a Bíblia diz que Deus, ele trabalha sulcando nas tábuas do nosso coração a sua lei e os seus preceitos.
E muitas vezes, para que aquilo fique entranhado no nosso coração, Deus mexe nas coisas mais profundas da nossa vida. Deus mexe naquilo que estava mais forte, os nossos sentimentos naturais, para que a gente possa entender o que Ele tem, o que Ele é e como Ele vai fazer. Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Sua glória enche a terra, sua glória enche a terra, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Sua glória enche minha vida, sua glória enche minha vida, sua glória enche minha vida. Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Sua glória enche a igreja, sua glória enche a igreja, sua glória enche a igreja. Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Santo, Santo, Santo é o Santifica o nome do Senhor. Senhor. Santificado seja o teu nome. Exércitos, Rei. Santificado seja o teu nome. Sua glória Santifica o nome do Senhor a agora. terra, sua glória enche minha vida, sua glória enche a igreja. Santo é o Senhor. Santo é santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Jesus! Santo é o Senhor! Você está acompanhando o programa Restaura Mulher. Nós temos aqui participações. Nós temos o Henrique Graça Cavalheiro que nos diz:
ele pede oração. Não, essa é ele. Não, o Henrique diz assim: agradeço por mais um dia e peço oração pela minha família, por uma causa na justiça, que Deus abençoe o trabalho do meu pai. Amém. Também ele pede oração pela minha mãe, por salvação e libertação do alcoolismo e cigarro. Vamos colocar na presença de Deus. A Lília Maria também, que é uma ouvinte assídua, está sempre junto conosco, nos saúda com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãs, que Deus vos abençoe com bênçãos espirituais. Também a Liliane também, ela continua pedindo ajuda em oração por minha mãe, Emma, que está com muita dor nas costas e no peito. Coração grande, insuficiência cardíaca, efizema pulmonar, creio no livramento. Amém. Também ela pede pela vida, para que Deus dê sabedoria, revelação e resposta, direção de Deus por uma causa que ela tem colocado em oração na presença de Deus. Que o Senhor venha responder, né? Por seus filhos e suas filhas, por livramento, fortalecimento espiritual, emocional e físico e demais áreas. Meus irmãos, por suas famílias, por livramento e restauração familiar. E que venha a ser destruída as obras do inimigo. Também ela diz: compartilhe a programação, deixe seu like e envie para todos os seus contatos. Ela deixa uma palavra que é em Salmo 121:46 e Jeremias 33:3. Também a Inazara Gomes nos saúda com paz, oração e união. Ela é da área de Parumba, do Ceará. Oh, glória a Jesus, Deus abençoe o povo ali no Ceará também. A Clarice dos Santos diz: glória a Deus. Também o Arione Taborda, ele pede oração por Horizontina, por Débora, por Patrick, por Marcos, por Kelvin, que estão afastados do Senhor, que venham ter um encontro com o Senhor e volte para a direção. Vamos colocar todos esses pedidos nas mãos do Senhor e saber que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Não há impossível para este nosso Deus. Glória a Jesus. E nós vamos agora por uma parte muito importante também, que é a reflexão com o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. Daqui a pouquinho nós voltamos para estar orando com você. E o Salmo 34, então, diz-nos a palavra de Deus, que Davi escreve em uma situação muito difícil. Davi, ele escreve o Salmo 34 em uma situação em que a sua morte era certa, sua morte era decretada. A palavra de Deus diz-nos que os inimigos de Israel, os filisteus, aprisionam Davi. E Davi é levado diante do rei dos filisteus e ele seria morto. Então ele se faz de louco, ele começa a babar, ele começa a esgravatar no chão, ele começa a fazer coisas de louco. E o rei olha para os soldados que o tinham trazido e disse para eles: o que vocês me trazem esse louco aqui? Eu já não tenho tanto problema. E Davi então é livre naquele momento em que se faz de louco. Então olha só, meus irmãos, quantas vezes que a gente tem que se fazer de louco, né? Para a coisa andar, né? Para não estragar a coisa, né? Às vezes tem que fazer meio de louco, não é verdade? É ou não é verdade, né? Vem alguém, vem lá querer brigar com você, fazer meio de louco e sair por um canto. Então, meus irmãos, nós vamos vendo a vida de Davi, tem muita semelhança, sempre tem algum aspecto de nossa vida que vai bater com a vida de Davi. Davi, então, ele é um modelo de uma pessoa que vive neste mundo, que batalha, que luta, que tem as suas guerras neste mundo. Mas é interessante uma coisa na vida de Davi, que em todas as suas lutas, lá no fim, ele se torna vencedor. Então, por isso que Davi é o protótipo de um crente.
O crente, ele tem que ter duas coisas na sua vida. Ele tem que ter resistência e tem que ter resiliência. Essas duas coisas são importantíssimas na vida de um crente. Diga comigo, resistência. E diga comigo, resiliência. O que é a resistência? Resistência é a capacidade que você tem de enfrentar batalhas, de enfrentar lutas, e você não desistir no meio de lutas, você não desistir no meio das batalhas, você ir correndo. A vida cristã não é como uma corrida de 100 metros, a vida cristã é como maratona. Na maratona eles correm mais aí 40 mil metros, 42 quilômetros. Então, a maratona tem que ser uma batalha de resistência. Na maratona não ganha quem é mais veloz, na maratona ganha quem é mais resistente. E esta é a vida cristã. A vida cristã, ela é uma vida de resistência. Não é de quem corre mais, mas é do prudente a batalha, a vitória. Não é daquele que é o fanfarrão, não é daquele que se mostra para os demais mais capacitado, não, é do resistente, é uma corrida de resistência. E o que é a resiliência? A resiliência é a capacidade de recuperação que alguém tem diante de um mau resultado. Então, meus irmãos, estas duas coisas nós temos que ter na nossa vida. A resistência, ou seja, eu tenho que saber que eu vou sempre guerreando. A vida aqui é uma batalha. A vida é uma batalha. Cada dia que eu me levanto para uma batalha. Eu sei que amanhã eu vou ter batalhas. Eu sei que na quinta-feira eu terei batalhas. A única coisa que é certa na vida da gente, irmãos, ou melhor, duas coisas que são certas na vida da gente, é que a cada manhã a misericórdia do Senhor vai se renovar na minha vida. E a segunda coisa que é certa é que eu vou ter batalhas durante o dia. Nós vamos ter batalhas, batalha no serviço, batalha na escola, batalha no lar, alguma batalha nós vamos enfrentar. Nós somos feitos para a batalha. O nosso corpo, ele vive batalhando. No nosso corpo, no nosso sangue, ali estão os glóbulos brancos batalhando. Ali estão os anticorpos batalhando. Todo o nosso corpo, ele está batalhando o dia inteiro. São as bactérias boas lá dentro do intestino, batalhando contra as bactérias más. Todo o nosso corpo, ele é feito para a batalha. Nós temos um sistema imunológico maravilhoso. Deus nos criou para a batalha. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. E por esta razão, um dos títulos de Deus na Bíblia, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor das batalhas. E por isto, meus irmãos, é certo que a misericórdia do Senhor se levanta e se renova a cada manhã sobre a nossa vida, e de que naquele dia nós teremos batalhas. Aleluia. Então, esta resistência a esta contínua batalha é isto que faz a diferença entre um vencedor e um derrotado. O vencedor é aquele que tem resistência. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos.
teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Escutamos aí então a reflexão com o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira e este louvor abençoado pelas servas da União Feminina. E nós aqui temos as últimas participações. A Rosa Eliane, que glorifica a Deus por a programação. A Solange Teixeira, que nos saúda com paz, oração, união. Ela pede oração por sua família em todas as áreas. A nossa querida amiga ali, que está na Lisa Vestes, a irmã Esther, ela nos saúda também, glorificando a Deus. Que Deus abençoe as servas do Senhor. E você que esteve aqui conosco por todo este período, vamos orar neste momento. Feche os seus olhos e coloque para o Senhor o seu desejo, a sua petição, que eu creio que o Senhor está ouvindo. Ele está com os seus ouvidos abertos, atento a vossas orações. Senhor Jesus, nós aqui te agradecemos, Senhor, nesta tarde, porque sabemos que o Senhor está presente, o Senhor se faz presente no nosso meio, Senhor. Agradecemos por essa programação, Jesus. Pedimos que o Senhor venha agir na vida de cada ouvinte, de cada ser que está aí do outro lado, Senhor. O que cada um, Senhor, necessita nesse dia, que venha a ser alcançado, meu Deus e meu Pai. Que em teu nome, Senhor, tu venha repreender toda a fúria, todo o projeto do diabo no meio das famílias, Senhor. Todo o projeto de divisão, todo o projeto, Senhor, do inimigo que venha cair por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Deus, estabelecer a paz dentro deste lar, dentro desta casa, Senhor. E que todo, Senhor, todo o intuito de Satanás venha a ser destruído. E que a tua graça e o teu poder venha se aperfeiçoando, Senhor, em cada fraqueza, Senhor, de cada ser. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa hora. E nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor se fez e se faz presente.
Em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, Senhor. E irmão que estão neste momento, Senhor, hospitalizado e precisam da tua mão poderosa. Amém. Aleluia. Oh, glória. Nós vamos ficando por aqui agora. Mas você não fique triste que amanhã tem mais programa Restaura a Mulher às 10 horas da manhã. Tenham todos um ótimo final de segunda-feira. E nós vamos ficando por aqui com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Os guerreiros se